E após a demissão do técnico Felipe Luiz, a informação é de que Leonardo Jardim será o novo técnico do Flamengo. Os comentaristas do programa da ESPN Brasil trouxeram a informação e tá pegando todo mundo de surpresa. O que aconteceu? O Felipe Luiz é demitido após uma vitória de 8-0 contra o Madureira na madrugada de segunda para terça-feira e agora já aparece o novo técnico. Será que já haviam contratado o Leonardo Jardim antes mesmo da demissão do Felipe Luiz? Vamos juntos aqui analisar. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo e coloca nos comentários aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e a sua opinião sobre essa demissão do técnico Felipe Luiz. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil. Vamos lá para as informações do Flamengo. Não vamos a mais em respeito hoje, né? E vamos lá e vamos rezar pela vida das pessoas. Isso aí. Hoje, então, Bom hoje recado. não tem, tá? Mas tem informação. Sempre. Vamos lá, então, vai. Bom, pessoal, todo mundo já sabe que o Felipe Luiz caiu e tal. Depois a gente entra nos bastidores de como foi a queda, tá? Temos Do porquê muitos da detalhes. queda. Tem todos os detalhes, mas eu quero a atualização nesse momento. Agora, o Flamengo já tem novo técnico, vai ter? Como é que tá, Hernan? Está encaminhada a contratação do Leonardo Jardim para ser o substituto do Felipe Luiz. Eu digo encaminhada porque a nossa apuração aqui, ela traz esse viés já de algo muito avançado, muito bem já com as pontas amarradas. Os representantes do Leonardo Jardim estão chegando no Brasil, estão a caminho do Brasil, né, para ter uma reunião final, aquele aperto de mão. Uhum. Confirmei com algumas pessoas agora pela manhã que essa negociação ela gira num contrato de 2 anos, né? A tendência é que seja um contrato de 2 anos. E o Leonardo Jardim já era um treinador que vinha sendo observado pelo Flamengo desde o início do ano. Ah, mas os caras já estavam fazendo a caminha para o Felipe Luiz? É bom a gente explicar o seguinte. Felipe Luiz teve uma negociação de renovação de contrato com o Flamengo que deu uma arrastada. E aí teve um determinado momento da negociação que o Boto, né, José Boto, executivo de futebol do Flamengo, português, que conhece muito bem o Leonardo Jardim, tem uma relação excelente com ele, chegou a fazer contatos com o técnico à época já fora do Cruzeiro. E ele ouviu do Jardim o seguinte: preciso resolver questões pessoais aqui, por isso saí do Flamengo, por isso deixei o Brasil. E aí a história ficou ali em stand-by. Mas o Leonardo Jardim sempre foi um nome no radar do Flamengo nessa indecisão de Felipe Luiz. A gente vai trazer muito bastidor sobre a saída do Felipe Luiz, mas sim, posso passar a bola aqui pro Bruno Andrade, mas sim, podemos dizer aqui que Leonardo Jardim está muito bem encaminhado para ser técnico do Flamengo, né, Bruno? Abro aspas agora aqui então para a fonte que me respondeu assim que o André Hernan tomou a palavra. Muito encaminhado, 2 anos de contrato. O André começa com a tendência, essa era a nossa apuração logo no começo do dia, foram as dicas que nos passaram, enfim, pessoas que trabalham nessa negociação, e uma das pessoas que trabalha diretamente nessa negociação entre Flamengo e Leonardo Jardim, negociação que começou inclusive antes da demissão do Felipe Luiz. Essa pessoa confirma 2 anos de contrato, ou seja, até dezembro de 2027, um acordo muito bem encaminhado, foi alinhado ainda ontem, falta assinatura, falta ali, enfim, faltam pequenos ajustes que acontecem hoje, porque os representantes do Leonardo Jardim estão a caminho do Brasil, a caminho do Rio de Janeiro, ainda não chegaram. Assim que chegarem, sentam com o José Boto, com o BAP, enfim, com toda a estrutura do Flamengo para fechar de vez essa negociação. O acordo verbal já existe, muito bem encaminhado, 2 anos de contrato. Então, na nossa interpretação, é uma questão mesmo de poucas horas para o Flamengo anunciar a contratação de Leonardo Jardim como substituto de Felipe Luiz. Enfim, a gente tem muita coisa para poder falar, bastidores da queda, bastidores da contratação. O Hernan tocou aí em pontos importantes sobre esse namoro que começou em dezembro, muito por conta de um desgaste que existe ou existia entre BAP e Felipe Luiz, ainda dos tempos de Felipe Luiz jogador, desgaste que aumentou durante o processo de renovação e por isso
pegaram o telefone e ligaram para o Leonardo Jardim em dezembro. Aliás, trouxemos isso no Fala Fonte. Sim. Que poucas horas antes de o Felipe Luiz falar, ok, assino, vamos nessa, extensão de contrato, o BAP pegou o telefone e ligou para o Leonardo Jardim. Ali começou o namoro. Não aconteceu, mas acontece agora em março. E lembrando, também desculpa aí monopolizar a conversa, na semana passada trouxemos o quê? Que durante janeiro, durante fevereiro, o Leonardo Jardim sempre deixou claro para as pessoas próximas, para os representantes, que só voltaria a trabalhar no segundo semestre. Queria cuidar da cabeça, cuidar da família, resolver problemas pessoais. Só que na semana passada, o Leonardo Jardim passou a bola para os representantes, para as pessoas próximas, com a seguinte mensagem, e trouxemos aqui no Fala Fonte de forma exclusiva: aceito voltar a trabalhar em março, porque já resolvi as minhas pendências, os meus problemas profissionais, mas sobretudo pessoais. Ou seja, estamos em março, dia 3, data, mês que Leonardo Jardim avisou que voltaria a trabalhar. Fosse no Brasil, Oriente Médio, Europa, mas será no Brasil, será no Rio de Janeiro, será no Flamengo. E o Leonardo Jardim sempre foi tratado ali nos bastidores como uma sombra, né? Apesar de ter esse namoro lá em dezembro, antes do Felipe Luiz assinar a renovação, então teve essa sondagem, então ele era tratado como uma sombra. E até, inclusive, ele já está no Brasil, né? Porque esse final de semana ele teve um casamento de um colega lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. E agora já está no Brasil, para chegar no Rio de Janeiro é mais rápido, um acordo muito bem encaminhado e deve ser em breve oficializado, né? Se ocorrer tudo como a gente está informando por aqui. Ó, tem muita mensagem aqui no chat, tá? Eu já vou ler. Tá bombando? Nossa! Alguns funcionários do Flamengo, que obviamente ficaram muito surpresos com a saída do Felipe Luiz, ninguém imaginava e tal, mas já circula a informação, né, entre funcionários do Flamengo, que o Jardim está chegando, que o Leonardo Jardim está chegando. Inclusive eu ouvi de um desses funcionários, esse treinador é top. Que bom que esse treinador tá vindo, porque esse treinador é top. Quer dizer, no Flamengo já estão esperando a chegada. A chegada. Já circula a informação interna no Flamengo de que o Leonardo Jardim está sendo contratado. Então, quer dizer, para a decisão do campeonato estadual, a tendência é que o Jardim já esteja no comando da equipe. Hoje é terça, a decisão é domingo. Depende muito de como vai ser a chegada dele e de como tudo vai se desenvolver. Se ele vai cair no bid também. Se vai porque assim, tempo, o Flamengo tem uma comissão técnica hoje que é a fixa com o Rodrigo Caio. Uhum. Não me surpreenderia se o Rodrigo Caio fosse o treinador ali naquela final, até por tudo que o Rodrigo Caio representa no Flamengo, um cara multicampeão, um cara muito querido lá dentro, tá fazendo um grande trabalho. Poderia ser o Rodrigo Caio ali com uma supervisão, vamos dizer assim, do Leonardo Jardim. Mas tudo vai depender dessa conversa que vai ter hoje. Os representantes estão no voo agora, vindo para o Brasil, vindo para o Rio de Janeiro, sentam com o Flamengo, apertam a mão e aí dali começa a decisão do que vai ser feito. Óbvio que já tem alguma coisa ali já sendo trabalhada, mas eu digo, ela começa a ter validade a partir do momento que você senta e conversa. Não acredito, e aí é muito do feeling e do que a gente tem conversado. Eu e o Bruno, a gente tem conversado com fontes muito dentro da negociação, fontes que estão na periferia da negociação e fontes que conhecem ambos os lados. Uhum. E todas essas fontes, desde cedo, Europa, aqui no Brasil, madrugada e tal, elas dão um caminho de que, assim, o Leonardo Jardim é bola cantadíssima dentro do Flamengo, plano A, plano B, plano C. Ah, beleza, outros nomes básicos ali, como Arthur Jorge, próprio Gadiardo, que acho que foi até o Felipe que falou no nosso grupo de trabalho lá, o Gadiardo pro Vasco tinha falado que iria descansar. E é importante a gente falar que o Arthur Jorge é dos mesmos representantes do Leonardo Jardim. Eu ia te perguntar isso. Então, assim, um não ia atropelar o outro. Sim. Então, assim, por que eu vou querer colocar o Bruno Vicari e o André Hernan, que tem o mesmo empresário, no mesmo time? Entendi. Calma lá. Por uma vaga, né? Concorrendo por uma vaga. Calma lá, vamos segurar. E até o perfil é diferente, né? Do Arthur Jorge e do Leonardo Jardim. E hoje você tem um Leonardo Jardim posto no mercado, avisou o mercado que estaria disponível e está negociando. O Arthur Jorge tem uma questão com o Rayhan, que é a discussão com os árabes. E está tendo, assim, de novo, vamos voltar na questão dos bombardeios, dos conflitos e tal. Tem um conflito no lá, Catar, claro. No Catar há uma preocupação.
Claro. Né? Teve bomba estourando lá no Catar. Eu, se trabalhasse lá, estaria preocupado. A Liga do Catar tá parada agora. Então, A Liga do Catar tá Tanto parada. que o Então. zagueiro que nós vamos falar aqui tá vindo pro Brasil por conta disso também. Mas Tem um nessa- dos motivos, Mas né? ó, nessa aqui do Jardim ser o plano A, B e C, o Flamengo teria demitido o Felipe Luiz se já não tivesse acertado com alguém? O que você acha, Bruno? Não é um... Porque assim, é só a gente pegar nos últimos anos Vicari. como tem acontecido. Não é nem no Flamengo. achismo, o Bruno tem bastidor. Então vamos lá, Bruno. Não é achismo, para já uma interpretação clara, óbvia, mas eu não vou me sustentar somente na interpretação e no óbvio, é informação. Ontem pela manhã, e aqui não é o famoso, enfim, aquele jargão que a gente usa no jornalismo, né? O furo que nós não demos. Mas ontem pela manhã eu compartilhei com o Felipe e com o André Hernan, no nosso grupo de apuração, que uma fonte muito forte, muito credível de mercado me disse assim: prepare-se que hoje ou amanhã teremos uma bomba. E eu perguntei bomba e a pessoa, bomba atômica. Não posso te dar mais detalhes. Evidentemente que eu insisti, mas não consegui. Na minha primeira interpretação, eu pensei, se é entre hoje e amanhã, deve ser algo sobre jogador, mercado de transferências, porque o mercado fecha hoje. Eu nem por um segundo me passou pela cabeça de forma concreta que poderia ser treinador, tampouco o Felipe Luiz, na semifinal do Campeonato Carioca, enfim, brigando por todas as competições. E evidentemente que, e aí vai a questão da madrugada, né? O Hernan brincou com a madrugada. Eu acordei com uma ligação às 4 da manhã aqui em Portugal, meia-noite do Brasil. Minto, 1 da manhã do Brasil, 4 daqui, 1 do Brasil. Atendi assustado, falei, pera lá, quem é que é? Eu já pensei em notícia ruim, né? Morreu alguém foi pro hospital, já acordei assustado. E essa pessoa, que já havia me dito sobre a bomba atômica pela manhã, falou, pode cravar, Felipe Luiz caiu, ele estava para ser anunciado ali, aquele comunicado, foi mesmo em conjunto, e depois falou, lembra aquilo que eu te disse? Leonardo Jardim, vai atrás, agora está liberado. E daí em diante comecei toda a apuração e publiquei um texto às 5 da manhã para mim aqui, 2 horas aí no Brasil, já com detalhes de negociação em andamento. Então o Leonardo Jardim já tinha uma conversa em andamento muito bem encaminhada ainda antes de o Felipe Luiz tomar o conhecimento da decisão da demissão, que aliás pegou ele de surpresa. Evidentemente que o clima com Felipe Luiz e BAP entre os dois não era bom, mas o Felipe Luiz não esperava a demissão da forma como foi. Mas posso dizer categoricamente que já existia de antemão uma conversa muito bem alinhavada entre Flamengo e Leonardo Jardim por conta dessa demissão já iminente do Felipe Luiz. Eu queria... Ótimo, hein, Bruno? Então, Bruno, bom, na semana passada ele trouxe, né, que o Leonardo Jardim estava disposto a voltar a trabalhar. E aí a gente falou, ó, isso cai como uma informação importante no mercado aqui brasileiro, porque tem técnico que tá balançando, tem sempre o desejo, a saudade da torcida do Cruzeiro, e aqui no chat, Hernan, tem muita gente perguntando isso do Cruzeiro, como é que tá nessa história. Inclusive, acho que a gente podia fazer aquele teste aqui, ó. Nesse momento, Felipe... Conversas antes ainda da demissão do Felipe Luiz. Na semana passada, quando eu trouxe aqui, eu e o André Hernan, a informação, quando trouxemos juntos que o Leonardo Jardim já havia tomado a decisão de voltar a trabalhar em março e nunca fecharia as portas para o Brasil, naquele momento já existia uma pressão muito grande, aí a apuração de outros colegas nossos na ESPN, que o BAP, por ele, até já teria demitido o Felipe Luiz pós-Lanús, mas esticou a corda porque não tinha ainda a conversa alinhada com o Leonardo Jardim. Então a pessoa com quem eu converso, uma das pessoas com quem eu converso ali da relação do núcleo Leonardo Jardim, me avisou, olha que o Leonardo Jardim volta a trabalhar em março. Curiosamente ou não, coincidentemente ou não, no momento que era quase o estopim do BAP em relação ao futuro do Felipe Luiz no Flamengo. Ou seja, o namoro vem de dezembro, é bem verdade, isso é claro e notório. Depois, ainda antes de ontem, ou seja, na semana passada, já existia sim claramente uma movimentação, o Leonardo Jardim percebendo que o Felipe Luiz sairia ou poderia sair, o BAP percebendo o quê? Que o Leonardo Jardim declarando publicamente que, não ele, né, oficialmente, mas pessoas próximas confirmando que ele voltaria a trabalhar, o Flamengo tinha que agir, ou no caso, enfim, achou por bem agir. Caso contrário, daqui 2 semanas, 1 semana e meia, outro grande do futebol brasileiro poderia demitir o treinador e o Jardim poderia ser opção.
Então o Flamengo acelerou um processo que já queria ter resolvido no passado recente. Na quinta-feira, Bruno, foi quando você contou aqui de manhã que o Jardim estaria disposto a voltar a trabalhar em março. E aí na quinta-noite teve a decisão ali da Recopa, né? Teve a Recopa Sul-Americana e o Lanús acabou vencendo no Maracanã. Antes que a torcida do Cruzeiro fique incomodada com a situação... Então, eu quero saber como é que tá o Cruzeiro nessa história. Não, o Hernan pode explicar melhor então aqui, porque o Cruzeiro tem um técnico, né? Isso. O Cruzeiro não vai demitir o Tite agora, mas pelo o que a gente sabe. torcedor tem mas saudade torcedor demite treinador toda semana. toda hora. Pela torcida do Cruzeiro, o Tite já teria sido demitido, o Pela Jardim torcida do contratado. Cruzeiro, Não pela teria nem torcida chegado. do São Paulo, pela torcida do Palmeiras, teria técnico demitido toda semana. Sim. A torcida do Palmeiras já teria demitido o Abel há muito tempo. É isso. Pardal. No ano passado. Antes ainda, né? Porque segundo os críticos do Abel, faz 2 anos que ele não ganha nada, que ele tá enganando. Teria demitido, sabe quando? Depois quando perdeu pro CRB ali na Copa do Brasil, lembra? Aí, perdeu pro Corinthians com o Memphis subindo na bola ali, tchau. Isso. Mas enfim, o assunto é o Flamengo. E o Cruzeiro? Tem alguma... Como é que o Cruzeiro tá nessa história? Porque tem alguma cláusula? Assim, não tem nada. A questão toda do Cruzeiro o Cruzeiro nutre um sentimento todo especial pelo Leonardo Jardim? Sim, é verdade. A relação Pedrinho, principalmente do Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro, com o Leonardo Jardim é a melhor possível. Tanto que o casamento que o Leonardo Jardim vem no Brasil, ele é de um parente do Pedrinho, né? De um familiar do Pedrinho. Ainda teve um amigo. isso, né? Tava aqui no Brasil por casamento. Tava aqui por causa de um casamento. Então, assim, é importante a gente informar que o Cruzeiro bate na tecla que o time tem um treinador. O Cruzeiro sabe que esse burburinho Leonardo Jardim no Flamengo naturalmente vai ter repercussão na torcida do Cruzeiro. Por isso o foco do Cruzeiro agora... Óbvio, não estou falando nenhuma novidade aqui. É a final do Mineiro. É blindar a comissão técnica. É blindar os jogadores. É blindar o ambiente que naturalmente vai ferver por causa desse andamento da negociação do Flamengo com o Leonardo Jardim, principalmente nas redes sociais, com o torcedor do Cruzeiro e tudo mais. Então o Cruzeiro está focado nisso. E me garante, gente da alta cúpula do Cruzeiro, que o Cruzeiro não está preocupado em relação ao Leonardo Jardim fechar com o Flamengo. O Cruzeiro tem treinador. Vou até abrir aspas aqui para uma fonte. Eu gosto quando ele faz isso. Dá credibilidade. A resposta é, temos técnico. E outra, ele não quis ficar. Então não lamentamos. Isso é verdade também. Então assim, o Leonardo Jardim não quis ficar no Cruzeiro, pediu para fazer um acordo, o Cruzeiro com a boa relação liberou o Leonardo Jardim e o Cruzeiro seguiu a vida. Porque ele saiu sem a multa, né? A relação com o Pedrinho é ótima, né? Do Amigável, Jardim, né? rescisão amigável. Então assim, hoje o Cruzeiro não tem que lamentar, e tá certo, a fonte aqui para mim foi perfeita. Sim. Não tem que lamentar, o Cruzeiro tem um técnico, tá no melhor momento? Não. Longe disso. Não tá. Um título pode mudar esse cenário da água para o vinho? Talvez não, mas um começo de um processo de mudança, sim, que é o que o Cruzeiro enxerga. Então, assim, hoje pensar que Leonardo Jardim vai atrapalhar, vai tumultuar o ambiente do Cruzeiro, seria numa eventual derrota para o Atlético Mineiro no estadual, sem dúvida nenhuma. Olha aí, vai ter muita gente falando, naturalmente vai falar assim, torcedor do Cruzeiro. Olha aí, deixaram o Leonardo Jardim, perdeu a chance, né? E agora perdeu o título, o que fazer? O Cruzeiro se diz tranquilo hoje porque sabe que precisa blindar o ambiente. Então, mas... E para mim é muito correto quando a fonte diz, ele quis ir embora, não tem o que lamentar. Ele alegou problemas pessoais, né? Ele alegou problemas pessoais e decidiu sair. Então, mas peraí. Vamos lá. Nesse sentido, eu concordo com você, mas aí o Cruzeiro abre mão ou faz um acordo, que aliás foi o Bruno Andrade que trouxe aqui a informação lá atrás, que eles abririam mão pelo bom relacionamento da multa. Olha aí, nação, enquanto a gente estava gravando o vídeo, olha aí, saiu a notícia no Globo Esporte, site GE, dizendo o seguinte: Flamengo acerta a contratação de Leonardo Jardim, que é aguardado no Rio de Janeiro já nessa terça-feira. Leonardo Jardim é o novo técnico do Flamengo. Essa é a informação
do GE, site do Globo Esporte, falando aí sobre o novo técnico do Flamengo. Tá confirmado. Felipe Luiz demitido e Leonardo Jardim é o novo técnico do Flamengo. Cara, o que tá acontecendo com o Flamengo, meu amigo? O que tá acontecendo? Bom, vamos ficar de olho, vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo. É isso daí. Coloca nos comentários o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo.